Agora em Mateus capítulo 21, o versículo 1 nos diz: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu, diz Mateus, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, para que se cumprisse essa profecia de Zacarias capítulo 9, verso 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, um jumentinho, cria de jumenta. O profeta não diz apenas onde chegaria o Messias, onde ele entraria, mas também diz a maneira, com um jumentinho, cria de jumenta, humilde, justo e vitorioso. Diga à cidade de Sião: eis que o rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! A expressão Hosana era uma expressão usada para saudar os reis, como Deus salve o rei. E Hosana ao filho de Davi, salve ao rei o filho de Davi, como o profeta tinha dito que Jerusalém receberia o rei de Jerusalém viria a eles, justo, vitorioso e humilde, montado num jumento. Ou seja, a palavra Hosana significa uma saudação real, reconhecendo que Jesus era o filho de Davi, o rei de Israel. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é esse? A multidão respondia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali estavam vendendo e comprando, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Jesus cita para eles 2 falas dos profetas. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Esse texto vai ser registrado em Isaías 56, verso 7, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E depois eles citam uma profecia, um dito de Jeremias, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. E você pode ver essa mesma acusação em Jeremias 7, verso 11. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Então os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana, o filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Você não está ouvindo que as crianças estão te louvando como um rei? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? Que está registrado em Salmos 8, verso 2. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmastes o teu nome como fortaleza. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmastes o teu nome como fortaleza. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus entrou no templo. Enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade
está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: Eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E os fariseus discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João como um profeta. E eles responderam a Jesus: Não sabemos. E ele lhes diz: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Ou seja, Jesus vai contar uma história para ele e perguntou qual a opinião deles. Chegando o primeiro, disse: Vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele, nem creram na pregação de João. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram os seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes seus servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último enviou o seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, tomar sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. O sentido dessa parábola é o seguinte: Deus mandou profetas, mas os homens de Jerusalém, os homens israelitas, os rejeitaram, os mataram e os apedrejaram. E no último momento, Deus mandou o próprio Jesus, seu filho, e os fariseus também o pegaram, também o mataram. E aí Jesus conclui: Portanto, quando vier o dono da vinha, quando vier o próprio Deus, o que fará aqueles lavradores? Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Isso está registrado em Salmos 118, a partir do verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. E o Senhor continua citando. Agora, Isaías capítulo 8, verso 14. Para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. E Jesus disse: Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram essas parábolas que Jesus disse, compreenderam que ele falava ao respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham muito medo das multidões, pois ela considerava Jesus profeta. E assim se encerra Mateus capítulo 21.